Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus esteja no coração de cada um, amém? Hoje, nesta manhã, eu tenho uma mensagem de Deus para cada um de nós, que nós possamos a cada dia estar firme no Senhor, para nós persistir, sermos persistentes na palavra do Senhor, mesmo nós sabemos que é difícil, porque a todo momento nós somos atacados, mas nós temos um protetor, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso escudo. Nele nós estamos seguros de tudo e de tudo que vier ao nosso encontro, porque Ele é o nosso escudo e flecha nenhuma nos atingirá. Amém, meu irmão? E essa palavra hoje se encontra no livro de Atos capítulo 8, versículo 29. Filipe e o eunuco, diz bem assim o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Aqui nós vemos, meu irmão, o anjo do Senhor falou a Filipe: Dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce para Gaza. Então, meu irmão, naquele momento Filipe se levantou e foi. Ele não perguntou o que ele ia fazer, apenas ele obedeceu, se levantou e foi. E para a gente, na nossa vida, o Senhor Deus, ele não coloca em um lugar. E às vezes nós ficamos se perguntando: por que, Senhor, eu estou aqui? Mas o Senhor, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Ele tem uma missão. E o Senhor confiou em mim e em você essa missão. E nós temos de estar preparados a cada dia para resolver essa missão que o Senhor nos deu. Não com pergunta e não falando o que eu vou fazer. Mas nós devemos a cada dia estar atento, estar preparado para ouvir a voz de Deus, o que Deus tem a nos dizer. Amém? E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. A gente vê um etíope indo adorar o Senhor em Jerusalém. Ou seja, onde aquele etíope estava, ninguém adorava a Deus. Todos aqueles moradores ali da rainha ali de Candace, ele era o superintendente. Ele cuidava do tesouro da rainha. Vamos supor, ele cuidava também das mulheres do rei, ali onde ele era cuidador, ele cuidava. E o etíope, o qual era surpreender todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Ou seja, aonde aquele etíope estava, como eu já disse, ninguém adorava a Deus. Todos eram adoradores de outros deuses. Mas o único, o etíope, ele tinha convicção que só Deus poderia, dar a salvação a ele. Deus poderia dar o que ele precisava. Mesmo habitando em tanta riqueza, ele não preferiu estar ali, ele preferiu sair. E o que eu quero dizer, meu irmão, com essa passagem, é que nós, não importa a distância e a circunstância, que a gente devemos adorar o Deus, que a gente devemos ser como esse etíope, ir ao encontro do Senhor Deus, porque Deus, ele já está ao nosso encontro, mas nós devemos ir a cada dia mais buscar a Deus, ir ao encontro de Jesus. Continuando, estava de volta e assentado no seu cavalo, no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Olha lá, meu irmão, o etíope, ele já estava de volta, ele estava indo para a sua cidade, sentado no seu carro, e ele estava lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, acompanha-o correndo. Filipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que lê, o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica?
e convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Então, meu irmão, esse aqui foi a missão que Deus falou para Filipe. O anjo falou para Filipe: vai para aquele lugar deserto, porque hoje você tem uma missão. Hoje você vai ensinar um servo meu a me conhecer. Aliás, aquele etíope já conhecia Deus, mas ele não estava entendendo. Ele ainda não estava entendendo. E é isso o trabalho do Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele usa pessoas para ensinar outras pessoas. É isso que Deus faz, meu irmão. Porque o Espírito Santo, ele conversa a pessoa da verdade. Ele ensina o certo. E naquele momento Filipe foi correndo ali, perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele falou: como poderei entender se ninguém me explica? E naquele momento Filipe estava ali para explicar a ele o significado daquela passagem. E ele convidou a Filipe para sentar do lado dele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um leão, e como um cordeiro mudo para o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Irmão, essa passagem estava se tratando de Jesus. Aquela passagem que ele estava lendo e não estava entendendo. Que Jesus foi levado ao matadouro. E como ovelha aos seus tosqueadores. E Jesus, ele não abriu a boca, meu irmão. Ele não abriu a boca para dar salvação a mim e a você. Neste momento que está vendo essa mensagem. E Jesus, ele deu a vida por nós. Nós devemos também, o mínimo que nós devemos fazer é pregar o Evangelho de Jesus, honrar o nome de Jesus, ser verdadeiros cristãos, assim como Filipe estava disposto àquele momento para obedecer a Deus, que a gente devemos cada dia obedecer a Deus. E ele fala, né? Porque da terra sua vida é tirada. Da terra, meu irmão, foi tirada a vida de Jesus. Foi aqui nessa terra que eu e você está pisando, foi tirada a vida de Jesus. Foi aqui que Jesus veio, morreu para me dar a salvação, a você, irmão. Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem, a escritura anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água que me impede que seja eu batizado. Então, meu irmão, o eunuco ali, ele fez uma pergunta a Filipe: a quem ele se refere? A ele mesmo ou a outra pessoa? Então Filipe foi ali, né, e apresentou a Jesus a ele. E ele aceitou a Jesus. É isso que o Espírito Santo, meu irmão, faz. Ele convence a pessoa, convence a pessoa, né, a entender o significado da palavra de Deus. Ele convence as pessoas da verdade. Que nós possamos a cada dia, meu irmão, se converter a Jesus, porque o trabalho do Espírito Santo é esse, como habita na minha e na sua vida. Ele converte a pessoa a Jesus. Como você conhece a Jesus, você ali passa, meu irmão, a ser um servidor de Deus. O Espírito Santo começa a lhe usar quando você aceita. E aquele eunuco, ele foi mais longe ainda. Ele, né, seguindo caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado?
Olha só, meu irmão, o eunuco, ele viu, parou num lugar que viu água. Ele falou, eis aqui água, que impeça que eu seja batizado. Ele falou, essa água, será que vai impedir que eu seja batizado, meu irmão? Ele queria descer as águas. É isso que o Espírito Santo faz com nós, converte verdadeiramente a Jesus. Como nós, ainda não conhecedor da palavra, conhece a Jesus, a pessoa ali realmente quer descer as águas, quer ser transformado, quer ser uma nova pessoa, quer ser um novo homem, uma nova mulher e seguir a Jesus, seguir o caminho da vida eterna. Amém, meu irmão. Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, meu irmão. Nada vai te impedir de você descer as águas, se você crer. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que criou todas as coisas, meu irmão. Então, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você tem que descer as águas. Não porque você quer, porque tudo é para honra e glória de Deus. Jamais nós devemos fazer nossa própria vontade, descer as águas ali por emocional, porque Deus ele não quer que ninguém sirva a ele por emocional, por emoção, emoção passageira. Você desce as águas hoje e amanhã você já está fora. Isso aí, meu irmão, não foi o Espírito Santo, né, que lhe mudou, porque quando o Espírito Santo muda uma pessoa, muda por completo. E ele respondeu, né? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, meu irmão, quando a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus Altíssimo, nós descemos as águas, nós ali, né, se convertemos a Deus, nós quer servir esse Deus Altíssimo, um Deus que é amor e misericórdia nas nossas vidas, nos dá a vida eterna. Então, meu irmão, não tem outro caminho a não ser conhecer Jesus. Não existe outro caminho, meu irmão, a não ser descer as águas. Porque quando nós descemos as águas, nós somos outras criaturas. Nós deixamos, né, de ser pecadeiro para ser pecador. O que eu estou te falando? Pecadeiro é uma pessoa que faz do seu pecado uma mala. Para onde vai, ele carrega. Mas quando você é pecador, meu irmão, você reconhece. Você nunca mais quer carregar aquele seu pecado. Fazendo pecado hoje, pecado amanhã e pecado depois. Isso é um pecadeiro, meu irmão. Mas eu aqui, diante de você, eu sou um pecador. Eu não sou santo. Santo é Jesus Cristo. Aqui na terra não tem ninguém santo. Mas nós devemos a cada dia, né, buscar a presença de Deus e nos converter a Deus. Falar com Deus nossos erros e nossos pecados. Porque nós não somos dignos da bênção e da misericórdia de Deus. Amém, meu irmão? E o intuito dessa leitura é isso, meu irmão, porque o que eu quero falar é que o Espírito Santo, quando Deus fala conosco, ele sempre tem um propósito e uma missão. E o propósito do Espírito Santo é convencer o povo da verdade, mostrar ao povo o caminho da vida eterna e mostrar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Meu irmão, que essa mensagem venha fazer diferença na minha e na sua vida.